Seja bem-vindo ao mundo de Wrath, onde lendas nascem no calor da batalha e a magia permeia cada sombra e raio de luz. Hoje vamos conhecer Cano, o Dracai do Éter, um mago cuja força nasce do equilíbrio entre poder e responsabilidade, moldado pela determinação e guiado por uma afinidade profunda com o fluxo do éter. Nascido sob a sombra das mudanças e desafios, Cano não busca fama ou glória, mas a verdade que pode restaurar o equilíbrio perdido. Seus gestos são precisos como o movimento do éter. Seu domínio sobre a magia é tanto firme quanto sutil, capaz de transformar o caos em ordem. Nas câmaras ocultas do palácio e entre os mistérios de Volcor, ele é a luz que rompe as sombras, a força silenciosa que persiste. Cano é a promessa de que o desequilíbrio será enfrentado e que a harmonia será restaurada através da sua determinação inabalável. Descendente distante do primeiro imperador, Cano carrega em suas veias o poder bruto do fogo do dragão, capaz de invocar chamas com a mesma naturalidade com que respira. Como mago da corte, vive entre os luxos do Palácio Real, privilégios inalcançáveis para o povo comum de Volcor. Mas nos últimos anos, uma força silenciosa e insidiosa começou a perturbar o fluxo do éter no reino. Magos da corte, antes mestres do arcano, agora lutam para controlar sua magia inata, falhando até mesmo em conjurar os feitiços mais simples. Durante suas investigações, Cano se depara com uma entidade misteriosa que habita o corpo de seu antigo mentor. Essa descoberta revela um segredo sombrio, capaz de corromper os círculos mais profundos da nobreza volcoriana. Ao expor a ameaça diante da Câmara do Dragão, Cano conquista a gratidão do próprio imperador. Reconhecendo sua rara afinidade com o éter, o imperador concede a ele o título de Dracai do Éter, confiando-lhe a missão de restaurar o equilíbrio mágico de Volcor, antes que todo o poder dos magos desapareça. Brincando com fogo. O burburinho nervoso de 40 jovens magos reverberava pelas paredes de pedra, formando uma cacofonia que fazia os ouvidos de Rio zumbirem. Ele observava o salão e os rostos tensos ao seu redor. Uma das alunas mais novas mal conseguia se manter em pé. Pálida, com as mãos trêmulas, lutava para manter acesa uma pequena chama entre os dedos. Com um gesto automático, Rio alisou suas vestes impecáveis, franzindo levemente a testa. Apesar da pouca idade, já ostentava o prendedor de cabelo de Apophis, um adorno de escamas de obsidiana que o marcava como herdeiro da família Hydesty. Não demorou para que alguns estudantes mais velhos o notassem. Rio respondeu aos olhares curiosos com um leve aceno, ciente de que sua posição despertava tanto respeito quanto suspeita. A entrada do Mago Supremo Akihiko silenciou o ambiente. Envolto em vestes carmesim que arrastavam pelo chão, ele caminhou com tranquilidade até o centro do salão, onde os braseiros já queimavam com um brilho dourado. Sua presença impunha a ordem, e os estudantes rapidamente se dispersaram, posicionando-se ao lado de cada braseiro, como já haviam sido orientados. Rio observava as chamas enquanto a voz do mago preenchia o espaço. Ele explicava as regras da prova das brasas, um teste tradicional destinado a medir a afinidade natural dos jovens com a magia do fogo. A tarefa era simples, apenas na aparência: extrair lava bruta, colhida diretamente da cratera do Monte Volcor, e manipulá-la apenas com o poder da própria linhagem. Enquanto Akihiko discursava, alguns alunos já pareciam desconectar-se, com os olhos perdidos no vazio. O mago, no entanto, continuava impassível, percorrendo a fileira de estudantes com passos lentos e postura ereta. Reforçava as normas, lembrando a todos de que objetos arcanos estavam proibidos e de que, como descendentes do primeiro imperador de Volcor, esperava-se deles um controle instintivo sobre o éter de fogo. Ao lado de Rio, um outro estudante chamava a atenção. Um rapaz de aparência ousada, um pouco mais velho, cabelos negros presos num alto rabo de cavalo, decorado apenas com uma pena de Vurlin. Havia algo de travesso no brilho de seus olhos e na maneira desafiadora com que observava tudo ao redor. Rio tentou manter o foco, mas sentiu um leve impacto no tornozelo. Virando-se, percebeu que o outro garoto sorria com malícia, equilibrando-se de modo a preparar outro chute. Ele o ignorou deliberadamente, mantendo a expressão séria. O mago continuava a explicar as restrições do teste, quando o gesto do garoto ao lado tornou-se ainda mais ousado. Discretamente, ele enfiou a mão no bolso de Rio e a retirou quase no mesmo instante, com a naturalidade de quem havia feito aquilo muitas vezes antes. Surpreso, Rio levou a mão ao bolso e encontrou um pequeno pedaço de pergaminho.
Com cuidado, virou-se e lançou um olhar ao jovem ao seu lado. A primeira semente de uma aliança imprevista. O sussurro mal pôde ser ouvido, e mesmo encarando o rosto do outro garoto, Ryu não teve certeza se os lábios dele de fato haviam se movido. Com uma sobrancelha arqueada, ele baixou os olhos para o bilhete que segurava, os dedos curvados para escondê-lo da vista dos outros. A escrita cintilava sutilmente na superfície do papel, quase invisível sob a luz do salão. Silenciosamente, Ryu virou-se e lançou um olhar fulminante ao colega, erguendo o bilhete em um gesto de questionamento. O garoto apenas deu de ombros, como quem diz que não era nada demais. Era um encantamento, segundo ele, algo que alguns deles haviam recebido para ajudar durante a prova. A promessa era simples. Aquilo facilitaria a manipulação da magia. Antes que pudesse pensar melhor, a voz do Mago Supremo Akihiko ecoou pelo grande salão. Ele se posicionou no centro da sala, a presença imponente, e declarou o início da prova. Era a hora de cada estudante mostrar o que sabia fazer. Ryu hesitou. O encantamento no bilhete parecia suspeito, mas as palavras do colega ainda ecoavam em sua mente. Era algo comum, usado por outros estudantes antes dele, não muito diferente dos feitiços que já haviam praticado. E, de fato, enquanto observava os símbolos, reconhecia apenas algumas palavras, mas nada que lhe parecesse perigoso à primeira vista. Do outro lado do salão, um grito interrompeu seus pensamentos. A garota que ele notara mais cedo chorava diante do braseiro. A lava derretia os restos de metal, escorrendo pelas pedras frias. O Mago Supremo, próximo a ela, apenas balançou a cabeça em reprovação e seguiu adiante. Uma chance. Era tudo o que tinham. Ryu sabia disso. Respirando fundo, ele endireitou-se. Com o bilhete ainda oculto na mão, esticou o braço em direção ao braseiro. A palma aberta enfrentava o calor da lava. Murmurando o encantamento sob a respiração, começou a tentar erguer a substância incandescente do recipiente. A lava respondeu lentamente, arrastada e pesada. Era como tentar empurrar uma muralha com as próprias mãos. Mesmo canalizando toda a sua concentração, ele mal conseguia movê-la. A matéria parecia sólida, obstinada, desobediente à sua vontade. O esforço lhe enrubesceu o rosto e fez uma veia pulsar na testa. No momento mais delicado, uma explosão de luz no outro extremo do salão quebrou seu foco. A conexão com a lava se desfez. A substância caiu de volta ao braseiro com um som oco, semelhante ao impacto de metal sobre pedra. O que transbordou sobre o chão esfriou rapidamente, solidificando-se antes que ele pudesse reagir. O Mago Supremo passou ao lado dele sem dizer uma palavra. O olhar pousou sobre a poça de lava endurecida nas pedras. Com um simples gesto, extinguiu o restante da energia e continuou sua ronda. Ryu permaneceu imóvel, observando o conteúdo do braseiro tornar-se cinzento e opaco. Ao olhar ao redor, percebeu que não estava sozinho. Outros estudantes também haviam fracassado. Alguns braseiros haviam se tornado blocos sólidos de rocha, outros, apenas poças fumegantes de metal derretido. O silêncio no salão era pesado. O Mago Supremo caminhava entre os que haviam falhado, o semblante rígido, pronto para falar, mas foi interrompido por uma nova onda de luz. O mesmo garoto que entregara o bilhete a Ryu agora manipulava a lava no ar com um sorriso triunfante. A luz alaranjada refletia em seu rosto, iluminando cada feição com um brilho intenso. A lava dançava em torno dele como uma serpente viva, afinando-se e adquirindo uma tonalidade dourada, cada vez mais quente e vibrante. Ela se moldava diante dos olhos da plateia atônita. Escamas surgiam. Bigodes brotavam da cabeça serpentina. Chifres se projetavam para o alto e uma boca cheia de dentes se abria em um rugido mudo. Em um clarão flamejante, a lava assumia a forma de um dragão, flamejante e radiante. A criatura serpenteava pelo ar, traçando um círculo ao redor do jovem mago, antes de subir aos céus do salão e quase tocar as vigas do teto. Então, mergulhou de volta ao braseiro em espiral perfeita, soltando uma chuva de rocha derretida. A lava se reuniu mais uma vez, retornando à sua forma original, como se nunca tivesse se movido. Atrás de Ryu, alguns estudantes soltaram exclamações abafadas. Ele virou-se levemente, apenas o suficiente para ver o Mago Supremo se aproximando. O olhar dele agora era indecifrável, escondido atrás de uma expressão cuidadosamente neutra. Após um longo silêncio, o Mago Supremo Akihiko deu a Kano um simples aceno de cabeça antes de se virar para os outros estudantes, seguindo com a inspeção dos que ainda permaneciam na sala. Sobre o brilho vermelho do seu braseiro,
Kano manteve o sorriso no rosto e lançou um olhar provocativo a Ryo, acompanhado de uma piscadela discreta. Ryo, ainda desconfiado, o observava com atenção. O encantamento que recebera não funcionara como prometido. Na verdade, o levara à beira do fracasso. Quando questionou a origem daquelas palavras, Kano respondeu que o havia encontrado em um tomo antigo, escondido nas prateleiras empoeiradas da biblioteca do palácio. Segundo ele, o feitiço funcionara antes, mas parecia incerto sobre o motivo da falha agora. Não demonstrava arrependimento. Ao contrário, parecia satisfeito por ter tentado, mesmo que outros como Ryo pagassem o preço. Ryo então voltou o olhar aos braseiros arruinados ao redor, lembrando que não fora o único a falhar. Ainda assim, a advertência escapou por entre os dentes cerrados. O Mago Supremo descobriria. Mais cedo ou mais tarde, todos saberiam que Kano havia trapaceado. Mas o outro estudante apenas deu de ombros, indiferente, como se a desonra fosse um preço justo pela glória momentânea. Quando os demais começaram a deixar a sala, Kano foi um dos primeiros a sair, acenando para Ryo com naturalidade antes de desaparecer pela porta principal. Aqueles que haviam usado o encantamento foram retidos, submetidos a uma longa repreensão e interrogatório por parte do Mago Supremo. Curiosamente, todos relataram que os bilhetes com os feitiços haviam se desintegrado, transformando-se em um pó cinzento tão fino quanto a dúvida que pairava sobre seus testemunhos. Nenhuma evidência restava. Nas profundezas do Palácio Real, os 78 membros da Câmara do Dragão se reuniam sob o brilho dourado das lanternas do grande salão. O painel revestido com folhas de ouro ao fundo tremeluzia sob a luz, ocultando uma passagem secreta que conduzia aos setores mais internos do palácio. O Mago Supremo Akihiko se dirigiu à Assembleia, a voz ecoando com gravidade. O julgamento das brasas havia ocorrido naquela manhã. Dos 28 estudantes que enfrentaram a prova, 19 haviam sido aprovados. Dentre eles, um demonstrara aptidão para a caldeira. A reação foi imediata. Um murmúrio percorreu o salão, e o chanceler, franzindo a testa, inclinou o rosto em direção a Akihiko. Aquilo era impossível, disse ele. Nenhum mago daquela idade poderia invocar um feitiço tão avançado. Akihiko tentou esclarecer. Não haviam sido encontrados cristais carregados, nem pedras rúnicas. O braseiro usado estava intacto, sem marcas de sigilos ou interferências externas. A barreira etérica fora conjurada por ele mesmo e testada por 3 magos senhores. Em teoria, não deveria ter sido possível conjurar ou manipular o éter. O chanceler levou a mão ao queixo, pensativo. O caso era incomum e preocupante. Pediu então que o jovem fosse mantido sob observação. Se de fato conseguira canalizar o éter apesar das proteções, talvez houvesse ali mais do que talento. Poderia haver utilidade. Fumaça e espelhos. Nas ondulantes colinas de Volcor, a terra estava marcada pelo negro da fuligem e das cinzas, enquanto rios de lava traçavam manchas vibrantes sobre a paisagem sombria. Vilarejos se enfiavam entre as encostas rochosas, governados por generais cujo destino se entrelaçava com o vai-vém constante das batalhas. Em qualquer aldeia de Volcor encontrava-se um povo endurecido, obstinado e valente, moldado pelo ambiente hostil que chamavam de lar. Mais adiante, a imponente silhueta do Monte Volcor dominava as encostas. Um vulcão ativo colossal, visível até mesmo das fronteiras mais remotas da região. Uma nuvem espessa de fumaça tóxica e gases venenosos subia ao céu, tingindo-o de cinza e encobrindo o sol por meses a fio. Escavado na encosta do vulcão, um caminho conduzia ao Palácio Imperial, uma construção imponente esculpida em obsidiana e pedra. O palácio estendia-se profundamente sob a terra, uma complexa rede de salões subterrâneos que acolhia cada membro da corte real. Isolado dos vilarejos distantes, erguia-se magnífico e formidável, separado do restante de Volcor por muros de pedra robustos e portões majestosos. Dentro de suas muralhas, os corredores pulsavam com atividade. Servos apressavam-se para preparar a refeição noturna, enquanto jovens magos transitavam entre seus treinos. Faixas de tecido escarlate pendiam do teto, adicionando vibrantes toques de cor às paredes de pedra, talhadas na rocha vulcânica característica de Volcor. O dourado rosado da riolita serpenteava pela pedra escura, revelado por fissuras e rachaduras naturais. Em alguns pontos, a pedra fora cuidadosamente esculpida para expor bolsões puros de riolita, criando superfícies perfeitas para a inscrição de sigilos sobre a pedra rosada. Grandes lanternas douradas iluminavam os corredores, derramando um brilho quente e suave.
Cristais formados a partir do magma derretido irradiavam um calor semelhante ao do sol ao meio-dia, afastando o frio das sombras. Tapetes finamente tecidos cobriam o chão, oferecendo contraste ao rigor da pedra sob os pés. Entradas eram demarcadas por biombos meticulosamente pintados, narrando cenas da história de Volcor, os imperadores ancestrais e o lendário dragão que incendiou a terra com seu fogo. Por um desses corredores caminhava um mago da corte, suas vestes carmesim destacando-se vibrantes contra os tapetes claros e as paredes sombrias. O tecido vermelho, adornado por delicados bordados dourados, contrastava com a saia negra como breu que completava suas vestes. Em uma mão, segurava um cajado esculpido em obsidiana pura, repleto de detalhes dourados ao longo do seu comprimento. Seu cabelo, preso em um rabo de cavalo alto, era enfeitado por uma grande pluma vermelho-sangue, fixada por um elaborado grampo dourado. Enquanto caminhava pelo corredor, Cano parou diante de um dos sigilos embutidos na parede, tecendo um feitiço no ar com a mão livre. A maioria dos magos da corte não precisava realizar tarefas tão triviais, pois já haviam recebido títulos e se tornaram membros plenos da corte real. Cano, ainda aguardando seu título, fazia parte do grupo de jovens magos responsáveis por manter os encantamentos espalhados pelo palácio. Ao verificar o sigilo, percebeu que ele estava nos primeiros estágios de desfazimento, mostrando sinais tênues de distúrbio etéreo. Com um suspiro, iniciou o processo de lançar novamente o feitiço, entrelaçando as frágeis correntes do éter. Embora cansativo, reparar sigilos não era a pior das tarefas. Esse indesejado posto pertencia aos celos de água. Para alguém com sangue de dragão correndo nas veias, manipular magia aquática era uma sensação estranha, como se o próprio corpo fosse virado do avesso. Ao se aproximar de um dos celos responsáveis pelo sistema de água do palácio, Cano estremeceu involuntariamente, seu rosto expressando desgosto. Usando o éter ao seu redor, canalizou a magia do selo arcano, sentindo o frescor da água corrente como uma impressão mágica que lhe causava desconforto. Refez rapidamente o selo, prendendo o feitiço com um arrepio. De repente, um estrondo ecoou pelo corredor, fazendo o ar vibrar com uma descarga de energia arcana. A porta de uma das salas de treino se abriu de golpe, e um jovem mago caiu, gritando de agonia. Chamas envolviam suas vestes, cobrindo seu corpo contorcido com um manto de fogo. Outra maga correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado com expressão determinada. Enquanto tentava puxar o fogo para longe, Cano sentiu a resistência das chamas grudadas no corpo do jovem, recusando-se a ceder. Com um último puxão, a chama saltou para as mãos da maga, que a abafou entre as palmas sem sofrer queimaduras. O aprendiz soltou um gemido sufocado. Apesar do esforço dela, as chamas haviam queimado partes de suas roupas, deixando a pele exposta vermelha e ardente. Mesmo à distância, Cano notava que as bordas das queimaduras já começavam a descascar. 2 servos próximos correram imediatamente, seguindo as ordens rápidas da maga. Outros estudantes saíram da sala, apressando-se para ajudar a mentora. Um homem, o Lorde Mago Akihiko, apareceu ao lado de Cano, observando a cena com expressão séria. Era a 3ª vez naquela semana que ocorria um acidente parecido, e a segunda envolvendo alunos de Minako, a maga que socorria o jovem em chamas. Enquanto Cano consertava outro sigilo com gestos precisos, Akihiko permaneceu silencioso, com uma expressão incomum. A conversa que se seguiu revelou que, apesar dos esforços, esses incidentes estavam se tornando mais frequentes. Seguiram então para os níveis mais profundos do palácio, uma área restrita e pouco explorada por Cano, reservada para a família imediata do imperador e para os ministros da Câmara do Dragão. As paredes esculpidas deram lugar a painéis dourados, iluminados por cristais encantados que pareciam magma fluido, lançando uma luz quente pelos corredores silenciosos. Era um contraste marcante com os corredores movimentados do restante do palácio. Cano observava a frieza do Lorde Mago, cuja face permanecia impenetrável. De repente, Cano notou uma movimentação etérea nas mãos de Akihiko, uma preparação para lançar um feitiço. Com um gesto rápido, Cano capturou uma bola de fogo lançada contra ele, dissipando o calor no ar, e revidou, girando as chamas em torno de si antes de lançá-las de volta. O combate mágico prosseguiu, com Cano tecendo um feitiço que alcançou e dissipou a conexão arcana de Akihiko, que congelou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram, porém logo a cor dos seus olhos se desfez em um branco leitoso, enquanto veias violetas surgiam sob a pele pálida.
Os lábios de Akihiko se retraíram em um rosnado, e um grito ensurdecedor percorreu o corredor. Sem aviso, ele lançou-se contra Kano como uma fera enfurecida, mas foi atingido por uma bola de fogo que não conseguiu desviar. O impacto fez Akihiko cair no chão, contorcendo-se em agonia, enquanto fumaça negra escapava de suas narinas e ouvidos, enchendo o corredor com o cheiro de enxofre. Kano afastou o fogo com cautela, observando o ex-mago da corte até que ele parou de se mover. Agora imóvel, Akihiko mostrava as bochechas afundadas, a pele azulada e seca, com olhos leitosos e sem vida, olhando para o vazio. O som de passos trovejantes quebrou a confusão de Kano. Ele se virou a tempo de ver uma tropa de guardas imperiais armadurados correndo pela esquina. No comando estava a Lorda Magashio, seu olhar alarmado cruzando com o dele. Ao perceber o corpo aos seus pés, o choque estampou-se no rosto dela ao reconhecer o cadáver de Akihiko. Kano sentiu o peso da situação pesar sobre ele. Tentou explicar, mas o horror na expressão de Chiyo era evidente. Sem perder tempo, ela ordenou que o levassem imediatamente para a Câmara do Dragão. Das cinzas. Os guardas imperiais conduziram Kano até o centro da sala, com a Lorda Maga Shio logo atrás. Todos os membros da Câmara do Dragão se voltaram para observar a cena. Poucos minutos antes, Shio encontrara Kano parado sobre o corpo do Lorde Mago Akihiko, em meio a uma confusão nos corredores do palácio interior. O Lord Chancellor, vestido com as roupas elaboradas da Câmara, negras e douradas, cabelos brancos presos por uma peça metálica, que simbolizava 3 Hyoki saltando em lava, fitava Kano com olhos intensos, carregados de dúvida. Kano explicou que seu antigo mentor o atacara de surpresa e que agira em legítima defesa, descrevendo a transformação horrível que presenciara. O Lorde Mago queimando, sua pele cinza, olhos afundados, parecendo um cadáver fumegante até sua morte súbita. Shio confirmou que, ao chegar, notara sinais de um feitiço lançado por Akihiko antes de seu corpo entrar em chamas, embora o estado da vítima tornasse impossível verificar completamente a versão de Kano. Este, por sua vez, admitiu ter usado um feitiço etérico para interromper a conexão de Akihiko com a energia arcana, o que explicaria a falta de defesa contra seu ataque de fogo inato. Enquanto a Câmara discutia, surgiram acusações antigas contra Kano, que dificultavam sua defesa. Ele refletiu sobre a estranha reação de Akihiko à menção do éter instável em Volcor, suspeitando que o corpo do Lorde Mago já estivesse comprometido por uma enfermidade arcana oculta, revelada apenas pelo seu feitiço. Decidido a provar sua tese, Kano novamente o mesmo feitiço no ambiente, fazendo o éter ao redor se manifestar. Imediatamente, quase um terço dos magos da Câmara ficou paralisado. Seus rostos perderam a cor. Veias roxas surgiram sob a pele, lábios tornaram-se azulados e seus olhos ficaram vazios, encarando como espectros congelados no tempo. O Lord Chancellor e Chiyo observaram em horror, enquanto os afetados começavam a despertar, transformando a sala num caos violento. Magos invocavam fogo, estrategistas sacavam armas e a batalha se instaurou. Daijo, o grande estrategista, avançou contra Kano, mas Chiyo interveio com uma onda de fogo que o consumiu, fazendo dele escapar uma pequena criatura negra que logo se dissipou em fumaça. Kano aumentou as chamas ao seu redor, repelindo novos ataques. O rugido poderoso de um dragão ecoou pela sala, fazendo o chão tremer e o éter vibrar intensamente. Um a um, os membros afetados explodiram em chamas, caindo fumegantes até desaparecerem em cinzas, até que restou apenas silêncio. No fundo da sala, a parede dourada se abriu, revelando a guarda pessoal do imperador. Vestidos com armaduras cerimoniais que evocavam escamas e garras de dragão, o imperador e a imperatriz adentraram a sala, impondo silêncio absoluto. Seus olhares brilhavam por trás das máscaras, irradiando poder e autoridade. Os membros da Câmara se ajoelharam, enquanto o Lord Chancellor, tomado pelo pânico, tentou falar, mas foi silenciado pelo gesto do imperador. Guardas recolheram os restos dos conselheiros queimados e a comitiva imperial se retirou pelos corredores do palácio interior, deixando para trás uma câmara marcada pela tensão e pelo medo. Por quase 2 dias, Kano permaneceu em silêncio, afastado das discussões da Câmara do Dragão. Finalmente, um homem da comitiva pessoal da família imperial veio buscá-lo. Com certa apreensão, Kano seguiu até o santuário mais profundo do palácio. O guarda o conduziu até uma sala oculta, cuja entrada era cuidadosamente camuflada pelos painéis que decoravam os corredores, quase imperceptível para quem não soubesse onde procurar. O guarda permaneceu de pé,
imóvel, enquanto Kano observava o ambiente ao redor, escolhendo permanecer em pé também. O tempo pareceu se arrastar. Minutos passaram como se fossem horas. Baseado apenas no uniforme do homem e no local onde se encontravam, Kano suspeitou estar diante de um membro direto da família imperial. A questão que lhe ocupava a mente era o motivo daquela convocação. Finalmente, o painel deslizou, revelando 2 outros guardas da comitiva pessoal imperial. Eles se abriram para mostrar a chefe da facção Alshone, a Lorda Maga e prima do imperador, acompanhada pelo Lord Chancellor. Ela se sentou e Kano foi convidado a fazer o mesmo. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, enquanto a maga fitava o jovem mago, uma expressão pensativa marcando seu rosto. Ela contou que, quase um ano antes, a Câmara do Dragão havia descoberto que um dos lordes generais estava possuído por uma criatura desconhecida, que tomou controle de seu corpo, causando morte dos tecidos e outros males. Após investigações, várias dessas criaturas foram encontradas e removidas da corte real. Os Lordes Magos continuaram a monitorar a corte, até que as aparições cessaram. O Lord Chancellor explicou que, apesar de não terem descoberto a origem dessas entidades, decidiram focar seus esforços na instabilidade do éter. Kano, que também manifestara preocupações sobre a instabilidade do éter em Volcor, confirmou que o fenômeno vinha piorando nos últimos anos. Ele notou que muitos magos enfrentavam dificuldades para controlar suas magias de fogo, o que parecia estar ligado ao desequilíbrio do éter. A Lorda Maga confirmou que, há quase uma década, um desequilíbrio no éter perturbava os feitiços etéricos em Volcor, e que recentemente o problema vinha afetando até mesmo a magia de fogo, que normalmente não deveria ser impactada. Graças ao encontro de Kano com o Lorde Mago Akihiko, novas dessas criaturas impostoras foram descobertas, e treinamentos foram iniciados para que outros pudessem detectá-las. Embora Kano ainda não tivesse um título, o imperador decidira criar um especialmente para ele, em reconhecimento ao seu papel na descoberta dessas criaturas na corte. Ao sinal da Lorda Maga, um dos guardas trouxe um cajado esculpido em obsidiana pura, na forma de um dragão, com um cristal flutuando dentro da boca aberta da criatura. Ela explicou que o título de Dracai do Éter, embora um presente, trazia grandes responsabilidades. A Câmara do Dragão queria que Kano investigasse o desequilíbrio do éter e, assim como descobrir as criaturas, revelasse a verdade por trás do que acontecia com os magos, buscando uma forma de reverter a mudança. Sua afinidade com o éter lhe conferia uma habilidade única para essa missão. Kano pegou o cajado das mãos do guarda, sentindo o cristal encantado pulsar com uma chama eterna dançando em seu interior. O cajado pareceu despertar em suas mãos, enquanto o éter ao seu redor se agitava em resposta, a energia arcana canalizando pelo núcleo da arma. Com um sorriso firme, Kano aceitou seu destino. Muito obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando o mundo de Wrath juntos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.